Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade de podermos juntos desfrutar da Tua palavra, Senhor, tocando o Senhor na Tua essência, tocando o Senhor na realidade, Senhor, que o Senhor tem manifesto a nós. Senhor, nessa noite pedimos, Senhor, a direção do Teu Espírito, o Teu encabeçamento. Te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio para se manifestar, Senhor, para se expressar como luz, como verdade, como graça e realidade na nossa vida e no nosso meio. Senhor, limpa-nos, Senhor Jesus, de toda a contaminação deste mundo, o nosso coração, a nossa mente. Senhor, nós dependemos do Senhor e queremos assim continuar. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, as famílias. Senhor Jesus, que sejamos fortalecidos juntos, edificados juntos, Senhor, na conclusão da Tua obra eterna, que é a edificação do Teu corpo, a igreja. Senhor, abençoa os senhores que estão acompanhando o Senhor das suas casas. Senhor, onde cada um estiver, que a palavra, Senhor, como vida, alcance a todos aqueles que foram pelo Senhor escolhidos e predestinados antes da fundação do mundo. Senhor Jesus, acha caminho em nós, Senhor. Te agradecemos ainda, Senhor, pela chuva. Obrigado, Senhor, pela Tua mão de poder, a Tua mão poderosa. Senhor Jesus, confiamos no Senhor, no Teu tempo, Senhor, no Teu socorro. Que o Senhor continue, Senhor, Senhor, nos suprindo com essa chuva, Senhor, que cai do céu e traz vida e renovo, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado. A Tua igreja te adora, a Tua igreja, Senhor, te louva, a Tua igreja te agradece. Senhor, é com o nosso coração de agradecimento que nós te louvamos nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Nunca nos deixe esquecer das Tuas maravilhas, nunca nos deixe esquecer das Tuas bênçãos, nunca nos deixe esquecer do Teu cuidado para conosco. Jesus ao Senhor. Amém? Jesus ao Senhor. Jesus ao Senhor. Irmãos, vamos desfrutar da última semana do nosso volume 2 do Alimento Diário. E a partir de segunda-feira daremos início a um novo volume, que é esse aqui, ó. Vem e vê. Já está sendo distribuído. Procure o irmão responsável do seu GFCM, pegue com ele o seu alimento diário, tá? O livro de apoio que está vindo tem por título Canal da Graça de Deus. Amém? Junto do Jave, 3 lições de ouro. Amém? Nós encorajamos os irmãos a lerem, a desfrutarem, já falamos sobre isso, não é novidade. Então, irmãos, mas é sempre bom reforçar, é sempre bom reafirmar a importância de nós desfrutarmos, de termos um acompanhamento da leitura. Principalmente os irmãos que servem. O irmão ou irmã que serve, mas não tem um acompanhamento dentro da palavra atual, pode ser que o seu serviço não esteja sendo recebido. O princípio de Gênesis capítulo 4, Caim e Abel. Lembra ou não? Agradou-se o Senhor, ou agradou-se Deus de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Primeiro vem a pessoa, para depois vir o serviço. Se a sua pessoa não está sendo recebida pelo Senhor, o serviço automaticamente não será. E como que eu quero ser recebido pelo Senhor, se eu não sei o que está falando na palavra atual, né, Arthur? Eu não sei, eu estou voando. Eu temo, irmãos, às vezes perguntar a algum irmão ou irmã que serve aqui, o que falou, me fala um ponto que você ganhou na leitura do alimento diário dessa semana. Eu temo que pode haver alguém aqui que não saiba responder, ou não consiga, porque não desfrutou. Então, irmãos, a importância de principalmente quem serve é desfrutar do falar atual do Senhor. Porque se você desfruta do alimento diário, você vai saber o que será falado aqui. Você estará por dentro, você já terá a visão
Não é isso? Você já leu, já ganhou aquela visão, aí no final de semana a palavra vem e nos abre mais a visão, né, filha? Mas se eu não li durante a semana, como que eu vou saber? Eu penso que se eu estou servindo sem ter esse acompanhamento da palavra, eu preciso rever a minha vida, eu preciso rever a minha situação, me arrepender e dar uma guinada na minha vida. Coríntios fala que eis hoje, eis agora, o momento da salvação. Eis o momento oportuno, eis o momento da salvação. O hoje, irmãos, é o presente de Deus para nós, para que possamos nos arrepender, dar uma guinada na nossa vida. Falou, Senhor, eu me arrependo. Senhor, agora eu quero aprofundar, eu quero mergulhar, Senhor, nesse rio da graça, no rio da água da vida. Eu quero ganhar do Senhor luz, revelação, para que o meu serviço seja aceito. Lembre-se, irmãos, nunca esqueça deste princípio. Primeiro a pessoa, depois o serviço. Amém? Então os irmãos, principalmente os irmãos que servem, não que os que não servem ainda, os que não servem ainda não seja importante a leitura, é a mesma coisa. Só que já estamos incluindo a questão do serviço. Amém? Quem aqui serve em algum serviço da igreja, levanta a mão aqui. Aleluia? Eu acho que poderíamos abrir, Flávio, 3 minutos para cada um. Cada um traz o seu ponto. Dá tempo, não dá? Sem pegar o alimento diário agora. Às vezes você vai pegar e falar, deixa eu ver, nem o meu alimento diário está aqui. Não precisa sair correndo, não, irmãos. O coração já palpitou, né? Aumentou os batimentos aí, eu tenho certeza. Mas se fosse para fazer isso, irmãos, os irmãos teriam paz? Ou você ficou constrangido agora? Se você ficou constrangido, se arrependa em nome de Jesus. E se reconcilie-se com o Senhor por meio da palavra. Dê uma guinada na sua vida, irmãos, e mergulhe nesse manancial de águas vivas, que é a palavra de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Lembrando os irmãos que este final de semana, excepcionalmente, amanhã teremos uma reunião especial. Terá início às 21 horas. 21 horas. Teremos a reunião do Partido Pão, 9 da manhã. Amém? Quem diz amém para a reunião de amanhã, 9 horas da manhã? Amém? Você falou amém, viu? Não vem para você ver, não. O Senhor vai te despertar às 5 da manhã. Aleluia. Então, irmãos, e teremos a nossa reunião especial às 21 horas. Teremos bastante convidados. Tivemos ontem que encerrar, infelizmente, a lista, porque superabundou em números. Estamos com medo de não ter espaço aqui para comportar, porque já superou 140 pessoas. Amém? Estamos com um problema santo, que o Senhor nos dê esse problema mesmo, né? Para resolver, mas temos espaço para lá. Uma parede dessa aí para quebrar é fácil, não tem dificuldade. Amém? Então, irmãos, teremos essa reunião, vamos orar por ela, orar para que aqueles que estiverem aqui, que o Senhor os vença por meio da palavra, que o Senhor os conquiste por meio da palavra, que o Senhor os encontre por meio da palavra, porque é a palavra que faz a obra. Amém? Paulo fala a Romanos que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. É pelo Evangelho, é pela palavra que Deus faz a obra. Então vamos orar, não vamos esquecer de orar por essa comunhão. Amém? Para que o Senhor alcance a todos. Amém? E pedimos também aos irmãos misericórdia. Aproveitar que estão todos atentos. Pedimos aos irmãos misericórdia. Vamos falar juntos? Misericórdia. Para com você não. Para com os convidados. Amém? Irmãos, em nome de Jesus, os irmãos convidados, vou gastar um tempinho aqui, já está correndo o meu cronômetro. Mas eu vou gastar um tempinho encorajando os irmãos. Se eu for convidado, eu jamais entraria e sentaria numa cadeira dessa aqui da frente.
Quem tem que sentar na frente são os irmãos de casa. Mas os irmãos parecem que têm medo das cadeiras da frente. Tem medo de quê? De alguém chamar para compartilhar? Irmãos, as cadeiras vão ser trazidas o máximo aqui. Então os irmãos que forem chegando, em nome de Jesus, essa ala aqui, ó, vamos deixar mais livre. Vamos ocupar este lado principalmente e este aqui à frente. Para que quem vier chegando convidado, não vai passar no meio de todo mundo e sentar aqui na frente, não, vai ficar lá de trás olhando. Então vamos deixar as cadeiras dos fundos livres, a não ser que você tenha um convidado. Mas se você tem um convidado, chama ele e traz ele para mais perto aqui na frente também, não tem problema nenhum, ele vai estar com você. Amém? Mas quem não, às vezes você não está com convidado, vamos ocupar as cadeiras da frente. Amém? Amém? Vamos deixar os fundos para quem estiver chegando e ocupá-las. Contamos, irmãos, contamos com a cooperação dos irmãos. Na hora do jantar também, não terá mesa e cadeira para todos lá fora. Eu, como de casa, o que eu tenho que fazer? Dar lugar para quem é convidado, irmãos. A maioria dos irmãos vão vir pratinho na mão aqui para dentro. Amém? Amém? Que maravilha! Agora você está com um convidado, é claro, você não vai trazer o convidado com um pratinho na mão. Senta com ele lá na mesa, não tem problema nenhum. Você está apacentando, você está cuidando. É o seu encargo, amém? Mas se você não está com convidado, irmãos, vamos ceder lugar, amém? Isso chama hospitalidade, né? Os jovens também, vamos dar preferência. Irmãos, são coisas práticas que nós precisamos falar. Amém? Amém? Porque às vezes, hora ou outra, nós esquecemos. Amém? 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 Ou como diz Marquinhos, amém. Amém. Que tem uns irmãos que é só amém, né? Mém, é amém, né? Porque o amém você não completa, que você é um. Se você fala amém, você está falando somos um. Jesus é o Senhor, já passou 10 minutos do meu encargo, já perdi a metade da palavra. Então, qual que é o título da semana? Graça, verdade e glória. Ó Senhor Jesus. João 1,14. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. O original verbo, todos já sabem, é a palavra. E a palavra se fez carne, e Deus assumiu a forma humana para ter essa experiência de humanidade como eu e você. Se o Senhor não assume a forma humana, jamais Ele teria a condição de se compadecer de nós, como fala Hebreus. Porque você só tem misericórdia de alguém que está sofrendo com uma dor de dente, por exemplo, se você já teve dor de dente. Se você nunca teve, você não saberá o que é isso. Então, irmãos, o Senhor ele precisou se fazer carne, para quê? Para que ele pudesse ter a vida, experimentar da vida e da natureza humanas. Isso é maravilhoso. E a palavra que estava com Deus, e a palavra que estava no princípio, no início, ela se fez carne e habitou entre nós. No original grego, você leu no seu alimento diário na segunda-feira, a versão Restauração traz essa tradução, e tabernaculou entre nós, ou armou, montou tabernáculo. Então, quando Cristo veio, o tabernáculo, ele foi armado na terra com os homens, ele foi montado na terra com os homens. O povo de Israel hoje, o que eles esperam aguardando? Ansiosos. É só dar o sinal verde, irmãos. É só dar o sinal verde, o terceiro templo fica pronto com pouco tempo. Não é isso, Flávio? Eles querem o que? O templo. Eu preciso do templo. Nós precisamos oferecer sacrifício. Nós precisamos ali lavar as nossas mãos, lavar-nos na bacia de bronze. Nós precisamos oferecer holocausto. Nós precisamos entrar no santo lugar. Nós precisamos contemplar a mesa dos pães da propiciação.
nós precisamos contemplar o candelabro, nós precisamos contemplar o incenso, como as orações ali, o altar de incenso, de frente à cortina que dá acesso ao Santo dos Santos. Nós queremos o nosso templo, nós precisamos do nosso templo, mas o templo já veio. Agora, você leu no seu Alimento Diário na segunda-feira, falamos isso aqui semana passada, eu gostaria de falar um pouco novamente, porque hoje nós temos mais tempo, porque o foco é no versículo 14, então vamos tentar desfrutar do versículo 14, amém? O tabernáculo no Antigo Testamento, como que era? Projeta aqui para mim, por favor. Cadê o laser? Pega para mim, por favor. Para você, quando fala que ele tabernaculou entre nós, ele armou o tabernáculo. Os irmãos que já conhecem, amém. Os que não conhecem, né? Este aqui, irmãos, é a planta do tabernáculo que Deus orientou Moisés para que construísse. Amém? O tabernáculo é composto de 3 compartimentos ou repartições. Primeiro compartimento, o átrio. O povo de Israel, não vamos falar dos sacerdotes, vamos falar do povo geral. O povo, irmãos, o máximo que eles chegavam era aqui, ó, trazendo o seu sacrifício. Aqui os sacerdotes já recebiam o sacrifício. Aqui o animal, seja um bovino, caprino, ovino, uma ave, aqui o animal era sacrificado. Esse aqui chama o quê? O altar de bronze, ou o altar de holocausto, onde era-se feito o sacrifício e queimado o sacrifício. Quando o sacerdote, então o povo só ficava aqui, irmãos, olha que triste. Esse aqui era o compartimento, era o exterior, é o átrio exterior, o altar de bronze, que é o altar de holocausto, a fonte, que é a bacia de bronze. Este compartimento aqui, ó, conhecido como lugar sagrado ou santo lugar, ele somente entravam Arão e seus filhos. O povo ficava aqui. Agora eu imagino, você, quem aqui é curioso, levanta a mão. Quem aqui é curioso? Né? Irmão, você está com vergonha de quê? Nós conhecemos os irmãos. Irmãos, imagina você aqui fora, com o pescoço, o que tem ali dentro? O que acontece com esse povo? E lembra-se que aqui era uma cortina, viu? Está vendo aqui 3 colunas? E aqui era uma cortina fechado. Não tinha nem oportunidade da pessoa ir lá, como alguns dizem, espiar o que estava lá dentro. Deixa eu só espiar um pouquinho, abrir, dar uma olhada e voltar. Não, irmãos. Quem entrava aqui era somente os sacerdotes, Arão e seus filhos e Moisés. O povo ficava aqui, irmãos, sem ter contato com Deus, sem ter visão de Deus, sem ouvir a voz de Deus. Aí os sacerdotes ofereciam sacrifício. Chegavam aqui, eles tinham que lavar-se, porque as mãos estavam sujas com sangue do pecador, que era representado pelo animal. E eles se lavavam, porque não podia entrar aqui, irmãos, com mancha de pecado. Eles tinham que lavar-se todo, aí eles entravam. Aqui eles encontravam o quê? À direita, aqui ao lado leste, então você está entrando por aqui, ó. Então à direita, a mesa da propiciação, ou a mesa dos pães da presença. Deste lado esquerdo ficava o quê? O castiçal ou o candelabro. Ficava aceso, irmãos, constantemente. Aqui, ó, ficava o que aqui? O altar de incenso, onde eram-se postos os incensos, para que aquele aroma chegasse a Deus e Deus se agradasse. Arão e seus filhos, irmãos, era daqui para trás. Arão, sumo sacerdote, e Moisés tinha acesso livre. Arão, como sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava neste lugar aqui.
Este lugar aqui, irmãos, é onde ficava a arca da aliança. Neste lugar estava a presença de Deus. O sacerdote entrava para quê? No dia da expiação, para aspergir o sangue qual o nome no propiciatório, que é a tampa, e onde ficavam os 2 querubins, e ele voltava, ele não ficava ali, irmãos, e ele tinha que entrar com uma fumaça, para ele não ser aniquilado. Olha, irmãos, a distância que existia entre Deus e o homem, entre Deus e nós. Que ritual que esse povo fazia, irmãos, que sacrifício. Aí o povo trazia o sacrifício aqui, pelo pecado, ele chegava lá fora, ele pecava, ele tinha que voltar de novo com o animal. Que batalha, e quem não tinha? Irmãos, que luta desse povo. Agora, como os curiosos, né, ficava aqui imaginando o que tem aqui dentro. Irmãos, quando Cristo veio, a realidade disso aqui, a realidade deste tabernáculo, ela foi trazida em Cristo a nós. Cristo, ele armou tabernáculo, ele tabernaculou entre nós, entre os homens. O tabernáculo é o quê? Resumindo, geral, a presença de Deus. A presença de Deus estava aqui, neste lugar chamado lugar santíssimo ou santo dos santos. Ninguém entrava. Ninguém entrava. Por que não entrava? Por causa do pecado. O pecado matou o homem. O pecado aniquilou o homem. Mas louvado seja o Senhor. Agora vamos voltar para João capítulo 1, versículo 14. E o verbo, que é a palavra, se fez carne e tabernaculou, ou armou tabernáculo entre nós. Não é isso que fala? E armou o tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo, essa realidade do tabernáculo do Antigo Testamento, essa figura do tabernáculo, ela se fez real em Cristo. Ele é o verdadeiro tabernáculo. A morada, a presença de Deus se veio em Cristo. Cristo se fez presente com os homens. Emanuel, Deus conosco. Deus entre os homens, Deus conosco. Cristo trouxe Deus para perto do homem. Agora, irmãos, o homem já não precisava mais ficar recluso lá no átrio. Ele podia achegar-se a Cristo. Então, quando João fala aqui, o evangelho de João é muito profundo, sabemos disso. Mas quando ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós e armou o tabernáculo entre nós, a realidade desse tabernáculo se fez presente. Porque Cristo é o tabernáculo. Habitou é armar tabernáculo, é tabernacular. Agora, em João 2, capítulo 2, versículo 21, Cristo é o tabernáculo. O tabernáculo, irmãos, é o tabernáculo como todos conhecem de Moisés. O tabernáculo Mas depois este tabernáculo, por que o tabernáculo? Qual que era a diferença do tabernáculo e do templo? O tabernáculo era móvel. O povo, a nuvem, movia. Agora você imagina, irmãos, o trabalho desse povo desarmar isso tudo aqui. Madeira, estaca, cortina, os utensílios. Preparar isso tudo para mudar de lugar. A nuvem movia, o que o povo tinha que fazer? Seguir a nuvem. Desarmava aquela tenda, o tabernáculo, e levava, e a nuvem parava. O pé aqui, vamos armar novamente. Só que o templo era fixo. O templo fixo, o tabernáculo móvel. Os princípios, os utensílios, os repartimentos, são todos iguais. Só que o templo é
fixo, tabernáculo móvel. Então, Cristo era tanto o tabernáculo, quanto o templo. João 2,21, o que fala aí? Ou templo. Santuário é a mesma coisa que templo. Então, Cristo, ele era tanto o tabernáculo, quanto o templo, ou o santuário. Então, para que isso? Para que o homem, quando entrasse, pudesse desfrutar de todas as riquezas de Deus. Quando nós estamos em Cristo, nós desfrutamos de todas as riquezas de Deus. O que tinha no primeiro aspecto, na primeira repartição? Volta aqui, por favor. A primeira repartição aqui fora, na parte exterior, que eu mostrei. O átrio. O átrio, ficava aqui, ó. O átrio. No átrio tinha o altar de holocausto para o pecado. Resolveu-se o pecado. Certo? O homem tinha, irmãos, o pecado tinha... O sangue tinha que ser derramado aqui. Um sangue tinha que correr aqui. Então o homem trazia, o pecador trazia o animal, impunha as mãos sobre a cabeça do animal, representando o quê? Ele agora, o animal que eu pus as mãos na cabeça dele, me representa. Me representa, entendeu? Então agora, ou seja, entre aspas, eu vou morrer, mas não era ele, era o animal, porque o animal representava ele. E o sangue tinha que ser derramado aqui. Mas tinha que voltar de novo, irmão. Se pecava, voltava de novo. Mas quando João Batista vê Jesus vindo, o que ele fala? João 29. João 29 fala o que aí? No dia seguinte, João 29, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, representado pelo altar de holocausto. Pecado, sangue. O sangue é para remissão de pecado. Esse altar de holocausto que ficava aqui, ele era alto, ele era erguido. Ele não era no nível do solo, ele era o nível, um patamar alto, superior. Então o animal tinha que ser erguido no altar para ser sacrificado. Então Cristo, como cordeiro, ele teve que ser erguido no átrio, na cruz, para tratar dos nossos pecados. Cristo é a realidade desse tabernáculo, irmãos. Mas além da questão do sangue, tinha o que aqui? O que é isso azul aqui? Representando o que? Água. Agora você vai entender. Agora você vai entender o que João 19 fala. Cristo, além de tratar com o pecado, Dulce, ele também trouxe vida. Onde está isso? João 3, 14. João 3, 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado onde? Na cruz. Para quê? Leia o próximo versículo bem alto para mim. Tem a vida eterna. Então primeiro vem o sangue e depois vem a água. Lembra agora de João capítulo 19? Na crucificação, quando um dos soldados furou o lado, saiu o quê? Sangue e água. Não saiu água e sangue. Não saiu água e sangue. Presta atenção na ordem. A Bíblia, ela tem uma ordem, você não pode inverter. Sangue para a remissão dos pecados e água é a vida de Deus. A vida de Deus nunca entra no ambiente sujo.
para que a vida de Deus entre como a água, o ambiente primeiro precisou ser limpo pelo sangue, entendeu? Entendeu? O pecado foi perdoado no sangue e a vida dada na água. Então Cristo, irmãos, é esse átrio em que nós tivemos os nossos pecados perdoados, mas nós não apenas tivemos os nossos pecados perdoados, nós também recebemos a vida de Deus. Mas agora está bom para você? Você, se estivesse aqui, estaria bom para você? Tem muitos aí, irmãos, que estão contentando apenas com sangue e água. Mas Deus tem algo a mais. Agora, irmãos, a questão foi resolvida aqui fora, tem um chamamento para mais dentro. Aí Cristo agora, ele é como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o altar de holocausto. Ele é como a fonte da água da vida, que é a bacia de bronze. Agora Cristo agora está nos mostrando na realidade do seu ser, esse lugar aqui, o lugar sagrado, a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso. Aí ele te chamou o quê? Para mais dentro. Primeiro, você encontrava a mesa dos pães da propiciação. João 6. João 6, 63. 6, 63. Não, é 6,63 não. É 6,32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Irmãos, o pão que estava aqui, nesse tabernáculo, era uma sombra. Entendeu, Dulce? Não era o verdadeiro. Era uma sombra. Não era o verdadeiro, porque o verdadeiro pão não foi Moisés que deu, mas quem? O meu Pai quem vos dá. Versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre este pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o verdadeiro pão da vida. É aquela mesa dos pães da presença, representando Cristo que te chamou mais para dentro. Agora você não pode ficar apenas com pecado perdoado, receber a vida de Deus, está tudo bem, está tudo certo. Você precisa entrar para comer de Cristo, experimentá-lo, comer do pão da vida. Irmão, saiu do átrio. Agora, terminando aqui, eu gostaria de te perguntar: onde você está? Qual que é a sua experiência? Você está no átrio? Ou você já se viu no santo lugar? Porque se você estiver no átrio ainda, irmãos, você precisa avançar. Você precisa falar: não, eu preciso dar um passo a mais, porque Cristo está me chamando para dentro, para experimentar dele como o pão da vida. Volta sempre a figura para nós aqui, que eu vou precisar dela: o pão da vida. Esse aqui, ó. Agora, além disso, tínhamos aqui o castiçal, ou candelabro. O que o candelabro é? Luz. Cristo é a verdadeira luz. 8, João 8, versículo 12. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Cristo é a luz, é a realidade dessa luz do templo, do tabernáculo. Capítulo 9, versículo 5. 9:5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Cristo, ou seja, você comeu de Cristo e Cristo te iluminou. A sua vida já não é mais treva, a sua vida é luz, Renê.
A nossa vida é luz, porque nós fomos alimentados pelo pão da vida. E além de sermos alimentados, nós fomos iluminados, como a luz da vida. Mas agora tem um outro item, que fica aqui, ó. É o altar de incenso, ou incensário. Ficava ali o incenso queimando e o aroma subindo. Lembra que o altar de incenso ficava bem em frente à entrada do Santo dos Santos. Cristo, irmãos, Cristo, Ele é a nossa oração. João 17, leia depois, o capítulo é longo, leia o capítulo 17, a oração mais profunda de toda a Bíblia. É a oração sacerdotal de João capítulo 17. Naquela oração, eu e você fomos citados. Lembra quando o Senhor disse, eu não oro somente por estes que estão aqui agora comigo ao redor da mesa, eu oro também por aqueles que vierem a crer em mim pela palavra. Então, se você creu em Jesus pela palavra, Jesus orou por você, Cláudia. Jesus orou por nós. Então, Ele é a nossa oração. Ele é a nossa oração. Lembra que Paulo fala em Romanos que nós não sabemos orar como convém? Mas o Espírito intercede por nós. Ele é a nossa oração. Irmãos, olha a realidade disso aqui. Você estava lá fora, cheio de pecado, de lama, cheio de condenação do diabo. Os seus pecados foram tratados aqui. Você foi lavado aqui com a água, recebeu a vida. Agora você vai ficar aqui? Onde você está? Você está ainda no átrio? Ou você já entrou para o santo lugar? Ou você já está comendo Cristo, ou você já está sendo iluminado, ou você já está fazendo de Cristo a sua oração. Só que tem um outro lugar, Bia. Aí este lugar é o lugar mais profundo. Quem passa, irmãos, por estes lugares, por estas etapas, vamos dizer assim, o destino, irmãos, é um só, é aqui, ó. Tantos cristãos que chegam aqui e voltam para trás, já notou? Não conseguem desfrutar dessa experiência das riquezas de Cristo na vida. Aí voltam para cá, desanima. Veja hoje penitenciárias, presídios, uma grande porcentagem de cristãos que um dia creram genuinamente no Senhor, não é, Flávio? Flávio já deu estudo bíblico no presídio. Mas por que, irmãos? Não conseguiram entrar. E daqui, irmãos, para cá é um pulo. Mas agora, se nós estivermos mais adentro, irmãos, aí a história muda. Aí você, Cristo já é o seu alimento, Cristo é a sua luz e Cristo é a sua oração. Quando isso acontece, Dulce, você vê Deus. Aí Ele te chama para onde? Para mais dentro. Este lugar, irmãos, é o lugar mais sagrado do tabernáculo ou do templo. É a arca da aliança, é onde Deus estava. Aí o que acontece? Quando nós passamos por esse processo, aí de repente, Cristo te apresenta a Deus. Porque Ele te justificou. João 17. Quando passa por esse processo, irmãos, conseguimos chegar nesse lugar, no lugar mais profundo, onde nós temos a presença de Deus. Amém? Onde nós temos esse desfrute de Deus, no lugar mais profundo de comunhão com o Senhor. A ponto dele se tornar praticamente, irmãos, apalpável. Entendeu? Sabe aquela comunhão íntima, profunda no Espírito? O Senhor se torna apalpável. É esse lugar que o Senhor tem para nós, e é para esse lugar que Ele nos chama. João 17, versículo 22, fala, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, mesclado, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou,
estou. Mas que lugar é esse? Calma só um pouquinho. Quando ele fala no versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou. Mas aonde que ele estava? Aí você vai falar, se ele estava conversando com os discípulos, ele estava na terra. Mas se você ver o versículo 11, olha o que fala o versículo 11 do capítulo 17. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Então, que lugar que ele está? Junto de Deus. Aí quando ele fala que o desejo dele é que nós estejamos onde ele está, é que o desejo do Senhor é que nós estejamos no Santo dos Santos. Com ele, na presença de Deus. Por isso que ele fala, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Olha, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Pergunta, você tem feito alguém conhecer o nome? Você, na sua experiência, quem você fez essa semana conhecer o nome? Nós precisamos ter essa visão. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Que essa seja também a nossa realidade, né, Bia? A fim de que o amor com que amaste esteja neles e eu neles esteja. O tabernáculo que o povo tanto prezava por ele, estava entre eles e o povo não reconheceu. Lembra o que João fala, João capítulo 1, versículo ali 11, que ele 10, 11, veio para os que eram seus e os seus não receberam. O tabernáculo estava armado entre o povo. Você sabe o que o povo estava focado? É no templo, né, Flávio? Senhor, vamos te mostrar a construção do templo. Sinuoso. O templo estava com eles, né? O Deus havia armado o tabernáculo, tabernaculado entre eles, e o povo querendo mostrar o templo ao templo. Entendeu não? O povo queria mostrar o templo físico, aquele que já era o templo espiritual. Aí o que Jesus falou? Daqui a 3 dias. O que ele falou, senhor Flávio? Não ficará pedra sobre pedra. Com 3 dias vocês vão ver um templo. Com 3 dias vocês vão ver a realidade do templo, Cristo. Irmãos, Cristo é a realidade de todas as coisas, irmãos. Cristo é a realidade do universo, Cristo é a realidade da palavra, Cristo é a realidade da vontade de Deus, Cristo é a realidade de todas as coisas. Paulo fala aos Colossenses que este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ele é o centro, o ponto de equilíbrio de todo o universo. Todo o universo, irmãos, está equilibrado por causa de Cristo. Tira Cristo, tudo se torna desequilibrado. Tira Cristo, tudo se torna um desequilíbrio. Tira Cristo no relacionamento, desequilíbrio. Tira Cristo da família, desequilíbrio. Tira Cristo da sua vida, desequilíbrio, irmãos. Tira Cristo dos seus negócios, desequilíbrio. Ele é o ponto de equilíbrio, Ele é a realidade de Deus. Amém? Amanhã Flávio continua falando sobre a graça. Queria falar sobre a graça, mas o tempo foi pouco. E vimos a sua glória. Só vamos ler novamente, nós terminamos lendo aqui, João 1,14. E o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória
como do unigênito do Pai, cheio de graça. Cheio de graça. Cheio de verdade. Ou em outra tradução, né? Realidade. Verdade é a mesma tradução de realidade. Cristo é a graça. Olha só ler para você ver João 1:16. Nessa página mesmo, 16 e 17 fala: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Versículo 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que você quer? A graça e a verdade, a graça e a realidade. Jesus é o Senhor. Pequenos grupos, vamos compartilhar ainda, amém?